tento sempre priorizar filmes cristãos. Mas ontem eu não vi, assim, não liguei a TV para ver filme. Só vi pregações, só vi gente, né, que fala sobre a Bíblia, fala sobre Deus o dia todo. Mas já que eu expus algo meu, né, e que aconteceu de ataque, então eu posso, me avaliando aqui, eu orei pouco e não estava cheia do Espírito Santo. E também eu deveria ter orado mais sobre proteção, que eu não orei sobre proteção. Eu só fiquei pedindo coisas, só fiquei falando, Senhor, essa oração não é pra mim, é pra fulano, cicrano, beltrano. Então, mas se eu tivesse orado mais e me enchido mais da presença de Deus, né, e buscado, sabe, não teria acontecido isso. Poderia até ter tido sonhos sobrenaturais, né? Mas eu vejo assim que Deus não está limitado a isso. Não precisa você, não é obrigatório, não é porque você vai fazer um jejum que você vai ter experiências sobrenaturais, mas é por meio da oração que Deus vai te levar ao sobrenatural dele. Porque a prioridade é a oração. Acima do jejum está a oração. Incrível, né? Porque tem pessoas, assim, se a gente vê uma pessoa jejuando, a gente acha que a pessoa, assim, uau, só que, assim, pode ser que sim, mas o outro lado é que ela pode ser religiosa, né? E o mais importante é a vontade de Deus. Mais importante do que a gente ter experiências com Jesus é a gente fazer a vontade dele. Porque se a gente for parar para pensar sobre Tomé, né? Tomé queria tocar, Tomé queria intimidade com Deus, Tomé queria ter a certeza de que era verdade, de que Jesus estava vivo, que aquilo era verdade. Então, mas que a gente queira o que Jesus falou. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Que a gente possa entender isso, sabe? Que Deus olha para nossa fé, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para nossa busca. Então, que a gente entenda que tudo que a gente faz para Deus, Ele tá vendo. Que a gente entenda que todas as ações da gente neste mundo, Ele tá vendo. E Ele olha também para o coração, qual é a intenção do teu coração, porque não adianta ser pastor, mas o coração está corrompido e em vez de se preocupar com a igreja, se preocupa com dinheiro, se preocupa com a própria vida. Claro que é pesado, não quer dizer que pastor não pode se preocupar com qualidade de vida, mas mais importante que isso, ele tem que entender, o papel de um pastor é o cuidado com a igreja, é a igreja. E aí o próprio Jesus falou, eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe o que é dar vida? Tem pastor que não consegue nem dar o tempo dele, né, de qualidade para a igreja. Mas graças a Deus a gente tem um grande exemplo sobre o que é ser pai, o que é ser pastor, que está na Bíblia, que é Jesus, que é sobre ser um bom amigo ao Espírito Santo. Não é sempre que, por exemplo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para jejuar 40 dias, foi para o deserto, ficou 40 dias sem comer.
mas tudo tinha um propósito. Não era para o mal, pelo contrário, era para o bem da igreja. Jesus sacrificou, o jejum que Jesus fez era para abençoar a igreja, e por meio desse jejum ele conseguiu fazer curas e milagres, e mesmo assim ele não deixava de orar. Mesmo com os 40 dias de jejum, ainda assim o jejum não dava 100% de autoridade, ele tinha que continuar orando. Mas que a gente não perca o foco, sabe? Que a gente entenda que Jesus continua vivo, que o Espírito Santo quer viver em nós. Deus quer ser tão verdadeiro, muito mais verdadeiro do que o que você está vendo agora, que sou eu, sabe? Deus quer ser mais verdadeiro na sua vida. E a gente tem que sim, todos os dias, depender do Espírito Santo. Temos que todos os dias querer mais de Deus. A gente tem que todos os dias querer orar, todos os dias querer adorar a Deus. E isso vai nos ajudar para a gente todos os dias fazer o que Deus quer. Então, espero que vocês tenham um dia abençoado, que essa palavra possa abençoar a vida de vocês. Só por eu ter feito esse vídeo, eu me sinto super bem, por isso eu gosto. E eu quero mais de Deus, sabe? Tem muitas coisas que eu não entendo, mas ontem mesmo eu tava falando com meu esposo que eu quero entender aqui no meu coração e não aqui na mente, sabe? Porque quando a gente entende no coração, a gente nunca mais esquece. A gente nunca mais vai esquecer sobre as coisas de Deus, sobre o que a gente aprendeu. E existe muito mais na Bíblia sobre amor, sobre compaixão, perdão, sobre verdades que vai fazer bem pra gente, lições e sabedoria e tantas outras coisas na Bíblia, sabe? Provérbios mesmo é um livro de sabedoria. Se você precisa de sabedoria, Salmos tem a ver com louvor e oração, então se você precisa de mais de louvor e oração, é Salmos. E os livros que eu quero mais me aprofundar é sobre os livros que mostravam o ministério de Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu quero entender de uma forma mais profunda, sabe? Porque a gente conhece as histórias, a gente sabe que Jesus fez milagres, a gente sabe que ele nasceu de uma virgem, que era Maria, que ele teve um pai chamado José e tudo, né? E depois ele começou a fazer milagres, ele curava pessoas, ele jejuou, ele teve os discípulos, ele foi para a cruz e tal. Toda a história a gente sabe, mas eu quero entender de uma forma mais profunda, sabe? Porque existem segredos, existem tesouros também. Porque, por exemplo, se você tem vontade de curar, não tem nada melhor do que aprender com Jesus, do que a gente lê e vê como Jesus curava. Se você quer ser pastor, não tem nada melhor do que aprender com Jesus como ser pastor. Se você quer ser professor, né? Se você quer ensinar a Bíblia, se você tem vontade de ensinar a Bíblia, então Jesus é o melhor exemplo de como ensinar sobre as coisas do céu, as coisas do reino, as coisas do Pai. Então, que a gente queira isso, que a gente queira mais de Deus, que a gente, sabe, essa é a minha vontade, essa é a minha fome, sabe, pelas coisas de Deus. E tudo fica tão pequeno quando a gente vê o quanto Deus é grande,
o quanto tem verdades na Bíblia e eu quero mais, sabe? Eu quero mais conhecer essas verdades, esses tesouros. Eu quero mais, sabe? E eu quero terminar esse vídeo com oração, sabe? Eu falei muito nesse vídeo, eu deixei, sabe? Mas melhor do que qualquer palavra é a presença do Espírito Santo. Melhor do que a minha presença é a presença do Espírito Santo. Então, Senhor, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo e abençoa com teu Espírito Santo, Senhor. Batiza essa pessoa por meio do teu Espírito Santo. Batiza a tua igreja, Senhor, por meio do teu Espírito Santo. E ajuda-nos, Senhor, a fazer tua vontade todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, gente, que vocês fiquem com Deus, tenha um dia abençoado, que esse vídeo abençoe a tua vida. E vamos querer mais de Deus, mais do Pai, mais de Jesus e mais do Espírito Santo. Que sua vida seja abençoada por Ele todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus, amém. Então, fique com Deus e até a próxima.